Vamos para a sétima questão, que diz o seguinte: quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmicos isolados do meio ambiente, aí é o seguinte, né? Letra A: o corpo maior é mais quente, o corpo menor é mais quente. Na verdade, o C: não há troca de calor entre eles, o maior cede calor para o menor cede calor para o maior. Tá? Então, o que ele está falando? Primeiro, dois corpos de tamanho diferente. Então, eu vou colocar aqui um corpo A, não é isso? Um corpo A aqui e corpo B. Tá? Vamos fazer também, e eu acho que eu vou colocar bem aqui, que eu acho que fica melhor. Vamos colocar bem aqui um corpo A e um corpo B. Também farei um corpo A e um corpo B. Então, o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. Ele acontece sempre quando há o que, gente? Uma diferença entre temperaturas. Tá? Então, sempre que ocorrer uma diferença de temperatura, você tem a propagação de calor. O calor, ele sempre ocorre espontaneamente. Tá? E aqui eu vou falar que a temperatura de A é maior, vou colocar no meio. A temperatura de A é maior que a temperatura de B, e aqui a temperatura de A é menor que a temperatura de B. Então o calor ele sempre ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então o calor ele vai se propagar do corpo de maior temperatura para o de menor, aqui espontaneamente, né? Então o calor, o fluxo vai ocorrer espontaneamente aqui. Nesse caso aqui, o A, né, ele é um corpo maior e o B é um corpo menor. Agora vamos para cá. De novo, o calor sempre ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Nesse caso, o B, né, isso é o corpo de maior que vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Então, independe se o corpo ele for maior, né, ou menor, então quem tiver, né, com uma maior temperatura é o responsável por ceder o calor. Tá? Então vamos para as alternativas. Letra A: o corpo maior é mais quente? Olha, você vê que não, nem sempre isso é verdade, tá bom? Bora para B. O corpo menor é mais quente? Vimos de novo que nem sempre isso é verdade. Letra C: não há troca de calor? Bora lá aqui para a questão. Olha, quando dois corpos de tamanho diferentes estão em contato térmico e em equilíbrio térmico, tá? Então vamos para a segunda parte do que é calor. O calor ele ocorre quando há diferença entre temperaturas, desce sempre do corpo de maior para o corpo de maior espontaneamente. Quando essa diferença entre a temperatura, né, ela cessa, o que acontece? Ocorre o que? O que acontece com o calor? O calor, né, ele cessa, porque os corpos estão em equilíbrio térmico. Então, não há propagação de calor. Então, letra C: não há troca de calor entre eles, está correta. Para a letra D: o maior cede calor para o menor, e letra E: o menor cede calor para o maior. Vimos que é sempre o de maior temperatura que vai ceder, no caso aqui, né? Então, ficamos com a letra C de Cristo.